Se nós começamos a semana preocupados com os clássicos, nós saímos desse jogo contra o Vasco já animados para a partida de sábado contra o Flamengo. Então vem comigo para a gente fazer o nosso vídeo de análise, porque tem algumas coisas que a gente tem que considerar que são muito positivas nesse jogo e outras coisas que, bem, eu sou a pessoa que talvez esteja um pouco mais cautelosa depois dessa vitória. Tudo bem, eu sei, a gente tem o direito de extravasar, mas para um vídeo de análise eu vou ser muito honesta com relação à minha opinião sobre o jogo inteiro e sobre a sequência. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flor. E é claro que pra gente começar esse vídeo, eu vou aproveitar esse clima de vitória pra pedir pra você deixar o seu like aqui no canal, isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar a mais gente. Mas vamos então começar a falar sobre esse jogo. Bom, eu não sei vocês, mas eu fiquei bem surpresa em ver o Riquelme Felipe como titular nessa escalação, junto com o João Arias. Criei expectativas quando vi essa escalação. E é um jogo que de fato a gente vence sem passar sufoco. Mas, assim, o primeiro minuto de fato é bastante assustador, até porque a gente inicia o jogo com o Vasco fazendo um gol com menos de 2 minutos de jogo e numa falha, na verdade, duas falhas nossas: falhas do Thiago Santos, falha do Gabriel Fuentes, sai o gol do Coutinho e naquele exato momento eu fiquei me perguntando, galera. Caraca, era tudo que a gente não precisava. A gente vai passar uma noite humilhante, porque assim, a gente lembra do Fluminense 2024. O Fluminense 2024 é muito recente na nossa cabeça. E o Fluminense 2024 era um time que sofria um gol, se abatia e parecia que não sabia mais o que fazer dentro de campo. E sofrendo um gol dentro de um clássico no primeiro minuto, bem, parecia que era tudo para isso acontecer também. E de fato o Fluminense sente logo depois do gol, leva um pouquinho de tempo. Cara, o Fluminense, assim, muito desorganizado dentro de campo. Parecia que nada ia dar certo, nada ia engrenar. Até que o Canobi consegue uma chance, Arias consegue dar uma chegada lá na frente, a coisa vai melhorando. Tem a parada pro tempo técnico, o time volta ali ajeitado e acontece o gol do Thiago Silva de cabeça. O lance do Arias, assim, perfeito. E o Arias tem uma participação extremamente importante nessa noite, porque assim, o Arias já é um jogador muito bom, mas ele estava assim, completamente acima da média nesse jogo. Então ele faz uma partida incrível, mesmo estando no meio de campo. O que faz toda a diferença. Mas, assim, no início do jogo, o Riquelme Felipe, que a gente tanto pedia pra se titular, ele quase não estava tendo chance, porque as jogadas elas estavam acontecendo muito pelo lado esquerdo do campo. Depois dessa parada técnica, o Riquelme ele passa a ser mais acionado na partida. Não que tenha sido uma partida dependente do Riquelme, mas assim, o Arias pra cima, o Riquelme quando pegava na bola ia bem também. Canobi chegando bem lá na frente. Acontece o segundo gol com o Fuentes se redimindo, o Fuentes que consegue ser resiliente e consegue. Ele sofre ali um pouco no início, e é até o início que me dá muito receio, porque os jogadores do Vasco eles entenderam que eles tinham que ir em cima do Fuentes, que era em cima do Fuentes que eles iam ganhar. E isso até acontece ali um pouco no início. Eles conseguem espaço explorando justamente a marcação do Fuentes, mas o Fuentes consegue ser resiliente. Quando o time melhora, o Fuentes também melhora junto. E ele tem uma oportunidade de fazer um gol, chuta bem, mas assim, gol oportunista de Germancano, porque de fato acho que aquela bola iria com certeza no goleiro. Germancano desvia. Assim, aquele gol que tu fala assim, se o Germán não fizer 20 gols esse ano, pelo menos no mínimo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Porque é o gol alacano mesmo, não tem jeito. E aí a gente vai pro intervalo, assim, com bastante expectativa, bem lá em cima, vibração boa desse jogo, tudo mais. Voltamos no intervalo. No início do intervalo, quando a gente volta logo no início do segundo tempo, eu achei até que o Vasco poderia melhorar um pouco no jogo, porque o que acontece? A gente volta, eu tô com aquela expectativa de que o Fluminense vai pra cima, e de início o Vasco tem umas chegadas, mas assim, só chegadas mesmo. O jogo fica talvez um pouco mais controlado, o Fluminense consegue chegar lá na frente, mas talvez não com tanta qualidade.
ou com tanta propriedade, não sei, que estava chegando no primeiro tempo. O Germain, cara, o Germain ainda é uma questão pra mim, por exemplo, eu não consigo achar. Porque tem uma galera que sai desse jogo como se, porra, o Fluminense da noite pro dia virou aí o Real Madrid depois desse jogo porque ganhou do Vasco. Assim, eu não acho que seja esse nível. Eu acho que a gente faz uma boa partida comparado com as partidas anteriores que vínhamos fazendo, mas eu não consigo ainda achar esse time completamente organizado. Pelo contrário, eu ainda acho isso uma questão um pouco problemática. Germancano, em alguns momentos, cara, tem uma hora que ele vem buscar a bola na lateral pra sair tentando armar o jogo. E assim, dada a dificuldade que o Fluminense tem na finalização, essas foram finalizações melhores. A gente tem chance clara de gol do Canóbio no primeiro tempo, a gente tem chance clara de gol do Arias. O Arias perde uma bola cara a cara com o goleiro, assim, gol que era pra ter sido feito. A gente tem, no caso, tinha sido já um bom lance do Fuentes, que, enfim, o Cano desvia e vai pra ele. Mas a gente tem depois, mas aí lá pro final, uma boa finalização do Bernal, que passa bem próximo ali à trave. Mas assim, o Fluminense é um time que tem dificuldade de gol. Então, assim, não dá pra você pegar o seu finalizador e o seu finalizador ele não está próximo à área. E eu não consigo acreditar que isso é só um erro do Germain. O Germain, ele é conhecido por ser esse cara finalizador. Ele fazia isso a vida inteira. O ano passado tem as questões físicas. Esse ano a gente tá falando sobre o Germain que não tem as questões físicas, mas ao mesmo tempo ele tá sempre tentando voltar para buscar a bola. Isso para mim tem a ver com essa bola não chegando em qualidade para ele. Ele se sente na obrigação de ir pro jogo para tentar armar. E é legal essa questão voluntariosa, mas eu acho que a gente perde quando a gente chega lá na frente e não tem o Germain para jogar essa bola. E eu acho que isso é um dos problemas de organização do time. Enfim, sigo achando, mesmo essa partida a gente tendo conseguido ganhar, sigo achando que, sei lá, em campo a parada não tava tão certinha, assim. Eu acho que a gente ainda tem que ter uma conversa melhor entre os jogadores pra gente ter mais jogadas armadas. Enfim. Mas o jogo segue, Vasco sem dar trabalho, o Fluminense parece que dá uma cansada também. Talvez a questão do 2-0, do 2-1 já tá com o resultado na mão também tenha feito esse ritmo baixar um pouco. O Mano faz alterações, ele primeiro tira o Riquelme Felipe, que até bateu uma preocupação, porque na transmissão falam que o Riquelme Felipe sai de campo, depois que ele sai de campo, ele tava sentindo falta de ar e tava com bastante sangue escorrendo pelo nariz, então bateu uma preocupação com relação ao Riquelme por conta disso. Mas ele sai de campo para a entrada do Lima, depois as substituições que o Mano faz mais pra frente são Saint-Germain e Martinelli para a entrada de Bernal e Serna. E esperava que o Lelê fosse entrar em algum momento, e naquele momento passa a ficar preocupada porque eu não via quem o Fluminense ia jogar para que essa bola entrasse para dentro. Sei lá, quem me dava mais expectativa ali, pensando na temporada passada, era o Lima, de conseguir colocar alguma bola para dentro, ou o Arias. Mas assim, você tinha um ataque que tinha volume e conseguia ter intensidade para poder levar essa bola lá na frente, mas chegava lá na frente e eu ficava me perguntando assim, tá, para quem vai jogar? Porque não tem a qualidade ali de fato para definir, pelo menos não a maioria dos jogadores. Até que por fim ele tira o Canóbio para colocar o Paulo Baia que a gente tenta fazer uma jogada pro gol que vai claramente para arquibancada, mas o jogo termina com o Fluminense sem sofrer do Vasco. Assim, tirando aqueles minutos iniciais, termina de fato sem sofrer do Vasco. E, bem, tendo uma atuação vibrante, dá pra dizer assim. Uma atuação bem mais positiva do que as últimas. E aí, por que eu sou cautelosa com esse jogo? Porque eu acho que ele tem alguns ingredientes que fazem a gente, tem que ficar feliz, tem que ficar animado para poder ir pra arquibancada pro jogo de sábado, lá em cima, entendeu? Com o clima lá em cima, porque isso faz toda a diferença pra vibração dentro de campo. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguns ingredientes que fazem a gente dar uma segurada. E se você talvez seja a pessoa que você tá muito feliz, você vai ficar meio bolado comigo agora, mas eu vou ser muito honesta com relação ao que eu penso. Eu acho que assim, não dá pra você dizer, da mesma forma como eu falei que eu acho
que não era um jogo que poderia dizer se o Mano era pra ser demitido ou não, não dá pra você dizer por um jogo que o Fluminense melhorou da água pro vinho. Acho que não dá. Eu acho que as coisas, a gente precisa de uma sequência constante e consistente desse time, sabe? Tipo assim, uma sequência constante com consistência. De atuações. E ali, de boas atuações. De boas atuações. Mas eu acho que esse jogo ele tem um ingrediente diferente que é o clássico. Talvez em 2024 isso tenha ficado perdido em alguns clássicos que a gente participou, mas a gente sabe que para figuras como John Arias, a gente sabe para figuras como o Germán, a gente sabe para essas figuras o clássico faz esses jogadores crescerem. Eles são jogadores que gostam, eu acho que eles lidam bem e gostam de jogo com esse tipo de rivalidade. Então eu acho que ela tem uma vibração que a gente não vai ver em todos os jogos. Só que assim, a gente não pode depender de ter essa vibração só em clássicos para poder ter intensidade dentro de campo, porque o Fluminense é um time que não tem entregado intensidade. Diferente desse jogo. Esse jogo já foi um jogo em que o Fluminense entregou mais intensidade. Um outro detalhe que eu acho que vale ressaltar é o John Arias. Eu acho que o John Arias pra mim, vocês sabem, é o meu jogador favorito nesse elenco. Pra mim, em termos de qualidade, é o melhor. Vários ali moram no meu coração, mas o John Arias realmente, assim, é um grande querido. Então eu tô falando aqui, pra mim, ele é um jogador acima da média. Mas essa partida dele, ela é muito acima da média. E, obviamente, com uma sequência de jogos, onde você tem jogos que são mais fracos, mais abaixo, eu imagino que ele não vai ter. Cara, eu espero que ele tenha, quero que ele tenha exibições aí pra cima todos os jogos. Mas a gente sabe que uma sequência de jogos, a tendência é que alguns não sejam assim. E eu acho que a gente se destaca muito por ele. Então, não sei se num jogo normal do João Arias, a gente teria se destacado tanto. E eu acho que a gente vai ter jogos normais de João Arias também pra essa sequência. E um outro ponto é esse Vasco. A gente tá falando de um Vasco. Cara, isso era uma coisa que eu ainda não tinha me ligado. Mas eu ainda tava vendo o vídeo do João, que é vascaíno, pra ver como é que tava a opinião ali do lado deles. Mas o Vasco ainda não tinha enfrentado um time de Série A no Campeonato Carioca. E aí até uma crítica que ele faz, que fala assim, cara, contra um time de Série B que foi Volta Redonda, a gente quase perdeu, só não perdeu porque o Verratti salvou no final, marcando um gol. E agora contra o time de Série A, eles não apareceram, eles basicamente desapareceram dentro de campo. Então, assim, a gente também tá falando sobre o Vasco, que não é lá, tá lá em cima na tabela, de fato, porque tem conseguido uma pontuação, mas não é um time forte, um time que de fato oferece. Por exemplo, o Vasco não ofereceu perigo ao Fluminense. A gente não tá falando sobre um jogo em que o Fluminense foi superior, mas com o adversário jogando bem. A gente tá falando sobre um jogo que o Fluminense foi superior, mas que o adversário foi muito mal também. Então, é o que eu tô falando. Beleza, é pra se animar. Foi um jogo bom. A gente espera que isso aconteça mais vezes. Mas a gente tá falando sobre um contexto de jogo também específico e que me faz ter aquele pezinho no chão. E querer ver uma atuação consistente a cada jogo. Até, sei lá, conseguir falar assim, não, porra, agora sim temos um Fluminense com uma cara. E que é uma cara confiável. Que eu sei que quando entrar em campo pode ser um pouquinho mais abaixo, um pouco mais acima, mas assim, tem uma cara, não vai ser algo extremamente diferente disso. Cara, talvez assim, cara, eu acho que eu tô. Eu geralmente não sou esse tipo de torcedora, mas é porque eu realmente tô dando cautela. Eu sou uma pessoa que, se eu fixei uma ideia, eu preciso ser convencida do contrário pra poder mudar. E eu acho que não é um jogo. Da mesma forma como geralmente jogadores eu levo pelo menos uns 3 jogos pra começar a confiar, por exemplo, quando o Thiago Santos ele entra no. Ele começa a atuar na zaga, ele tem uma boa atuação, mas eu só depois de 3 jogos eu falei, não, ok. Dá pra começar a confiar. Até confiar plenamente, tipo, beleza, temos um zagueiro. Ok, talvez esse exemplo esse ano não seja mais possível, mas é um exemplo que em 2024, pelo menos ali ele foi um cara seguro e que, enfim, precisei de mais alguns jogos e pra mim, com relação ao todo, vai ser assim também. Eu não queria ser a corta-clima, tá? Pelo contrário. Nem estou criticando quem tá, tipo, porra, curtindo, feliz da vida, porque eu acho que é isso mesmo, tá certo. Talvez eu esteja um pouco mais cautelosa, porque, enfim. Tenho receio de expectativas, tenho receio da sequência, tenho receio de, por exemplo, 2 clássicos de uma vitória fazerem a gente achar que tá tudo bem e as coisas não estarem tudo bem de verdade.
Porque daqui a pouco a gente tem Copa do Brasil ainda para disputar nesse mês. A gente daqui a pouquinho começa brasileiro também. E eu espero que o Fluminense entre nessas competições de fato bem consistente. Eu não quero que o Carioca, que essa reta final de Carioca, ou os clássicos do Carioca, sejam uma ilusão para a temporada. Porque eu acho que assim, são muitos problemas para você dizer que de um jogo pro outro todos esses problemas acabaram e é tudo lindo aqui para frente. Eu acho que a gente sabe que o futebol não funciona assim. E é isso, cara. Achei que eu terminei um vídeo muito desanimado para um vídeo de vitória. Mas assim, não pense, eu tô animada, mas é animada cautelosa. A real é essa. É... Cara, a atuação como um todo, assim, se a gente for falar do geral, acho que todo mundo foi muito bem depois daquele início, todo mundo foi muito bem. Então, realmente ali eu acho que é mais destacar a figura do Arias que se sobressaiu. É... É isso. Acho que esse foi o nosso vídeo de análise. Cara, é engraçado porque eu tô terminando o vídeo meio assim, porque eu não queria ser corta-clima. E porque eu tinha a sensação de que, como eu tô falando direto, sem pausas, que eu tinha pouco tempo de vídeo. Que eu tinha falado tudo muito rápido. E na real eu fui ver e a gente tá com 17 minutos de vídeo. Então assim, não, acho que foi só a questão do clima mesmo e talvez não tá acostumada a não fazer tanto esporte no meio de um vídeo. Mas é isso. Mais tarde a gente tem live pra conversar sobre esse jogo, então eu te espero. Às 4h30. E um beijo no coração, saudações tricolores e até a próxima.